Em nome de Deus, em nome de Jesus, agradecidos à espiritualidade amiga que assiste os trabalhos dessa casa, vamos iniciar nosso trabalho de hoje, Daniela, com o tema Relações de Além-Túmulo, né? Então, hoje, como nós somos só mulheres aqui, né? Então, vamos tratar de um tema que é preciso muita sensibilidade para cuidar dele. Dani, com você. E hoje vamos estudar um pouquinho como é que convivem os espíritos, como funcionam as coisas do lado de lá. Muitos de nós ainda temos muitas dúvidas e muitos deixam para aprender na prática. Mas aí eu fico com João Nunes Maia, quando ele dizia, né, que nós temos que nos preocupar com a morte enquanto ainda estamos em vida. Então, vamos estudar um pouquinho a respeito de como vivem os espíritos do lado de lá. Primeira pergunta: quando nós desencarnamos, quem vem nos receber? Muitas pessoas dizem assim: qualquer pessoa que desencarnar, vai vir uma mãe, vai vir um pai, vai vir um amigo. Eles vêm. Mas dependendo da nossa evolução e do nosso merecimento, algumas vezes não percebemos a presença deles. Quem aqui já leu o livro Nosso Lar, vai lembrar, quando André Luiz ele estava em zonas inferiores, e ele, quando sentia muita fome, e ele ficava muito angustiado, muito agoniado, aí ele começava a achar umas comidinhas, uns legumes. Quem já leu o Nosso Lar vai lembrar disso. Ele encontrava uns legumes, ele ia lá e comia. Quando ele foi resgatado, ele conversando a respeito das comidinhas que ele encontrava, porque, gente, ó, quando nós desencarnamos, muitas pessoas imaginam que morreu, acabou todos os hábitos que nós tínhamos na carne. E não é exatamente assim. Nós precisamos de um tempo para que esses hábitos, aos poucos, eles vão se desfazendo. Quem já leu Violetas na Janela, de Patrícia, vai lembrar que teve momentos que ela disse que sentiu vontade de ir ao banheiro, fazer as necessidades, assim que ela desencarnou. Ela reclamou que sentia fome, sentia sede. Isso são hábitos que, à medida que nós vamos nos desfazendo dos fluidos mais densos que nos ligam à carne, nós vamos perdendo. A fome, com certeza, todos nós ainda passaremos pela sopinha. Quem aqui lembra da sopinha de André Luiz, que ele disse que era um caldo bom, gostoso? Porque ainda sentiremos fome a princípio. Com o passar do tempo, aí nós vamos deixando, né, esses hábitos que nós tínhamos na carne, essas necessidades que nós tínhamos na carne, nós vamos deixando para trás. Então, André Luiz, quando ele saía e achava uns legumes, umas frutinhas, ele ia lá e comia. Aí, depois que ele foi resgatado, ele conversando a respeito, ele disse: mas olha, lá nas zonas inferiores tem umas comidinhas. Aí quem já leu o livro vai lembrar quando Aniceto disse: quem deixava lá para você era eu. E André Luiz disse: mas como? Eu nunca vi você lá deixando comidinha lá, alguma coisa para me alimentar, que vale salientar, viu, gente, que não é a comidinha material que nós temos aqui na carne, é uma comida, digamos assim, é um alimento fluídico um pouco mais denso, para que venha nos saciar e nos dar a impressão de uma alimentação, de uma digestão como nós temos na carne. Não é que tenha cenourinha do lado de lá, não. Não é? Então, André Luiz, ele disse: mas não é possível. Ele disse: eu estava sempre do seu lado, eu sempre ia lhe ver. Quem já leu Céu e Inferno, vai lembrar da história de um rapaz que adoeceu. A mãe era enlouquecidamente apaixonada pelo filho,
e não via a menor possibilidade de sobreviver sem a presença do filho. E quando ele está no leito de morte, a mãe olha para ele e diz: não se preocupe, que daqui a pouco nós nos encontraremos. E ela sai. Quando o filho desencarna, que vão procurar a mãe, ela havia se suicidado. E na Sociedade Espírita de Paris, quando se comenta sobre esse caso com os espíritos, e eles pedem autorização aos bons espíritos para que pudessem se comunicar com a mãe, ela está bem revoltada. E por quê? Porque ela disse: morri e não encontrei meu filho. E ela estava muito, muito, muito indignada com Deus. Tem um momento que ela até diz: será que Deus não sabe o que é amor? E aí eles vão conversando com essa mãe e mostrando a ela que mais do que qualquer criatura, Deus sabe o que é amor, porque foi Ele quem o criou. E o Criador, gente, conhece a sua criação como ninguém. Mas quando termina a comunicação da mãe, eles conseguem a comunicação do filho. E o filho diz: estou sempre ao lado dela, mas ela não me vê. E aí Kardec pergunta: mas por que ela não lhe vê? Ele diz: porque ela tirou a própria vida, ela se suicidou, ela não viu as consequências, viu, gente? Ela não analisou as consequências do seu ato, e agora, pela lei de causa e efeito, ela precisa responder pelo que ela fez. E a forma dela responder por isso é não voltando a se encontrar com o filho. Ela não se matou porque queria ficar junto dele, então nada pior para ela do que a morte sem o filho. Mas ele deixou claro: eu estou sempre ao lado dela. E por que eu estou dizendo isso? Porque aqui no Livro dos Espíritos, vocês vão observar quando ele diz assim: quando o espírito, quando a criatura, eu vou traduzindo, viu, gente, essa pergunta. Quando a criatura é mais espiritualizada, quando é uma pessoa animada de bons propósitos na vida, quando ela desencarna, ela já percebe a presença dos seus parentes. Alguns ela já percebe no momento da morte. Outros ela é acolhida e encontra do lado de lá. E eles estão ansiosos por essa presença. Eles estão felizes porque ela chegou. É uma verdadeiramente, gente, se nós pudéssemos fazer uma comparação, claro que bastante rasa, é verdadeiramente uma festa de almas. Quando alguém que é muito querido volta para o lado de lá e encontra todos aqueles que cuidaram, claro, do lado da espiritualidade, cuidaram dessa criatura aqui na Terra. Então, para eles é uma alegria quando percebe que a criatura voltou, vitoriosa, que se esforçou para dar o seu melhor, que fez tudo o que podia para não se tornar escrava do egoísmo, da vaidade, do orgulho. Aquela sensação de vitória. E esses espíritos ficam extremamente felizes quando se reencontram. Não é bom, gente, quando alguém vai, sei lá, para uma grande missão e volta vitorioso? A gente corre para cima, a gente beija, abraça, parabeniza, fica feliz? Eles também. Mas existem aqueles irmãos que vêm à Terra e que não cumprem, vamos dizer assim, exatamente com aquilo que havia sido prometido por ele antes de voltar. Existem aqueles irmãos que ainda se comprazem muito mais com orgulho, com a vaidade, com o egoísmo, com a arrogância.
do que com a benevolência, com a piedade, com a compaixão. Então, esses irmãos, quando voltam, diz aqui no Livro dos Espíritos, eu achei interessante explicar. Diz assim: para os irmãos que ainda se comprazem no mal, muitos encontram a clausura e outros são recebidos pelos seus iguais. Aí, quando eu li, eu já marquei, eu digo, eu tenho que explicar isso. Porque o que seria a clausura, gente? Quando André Luiz desencarnou, que ele abre os olhos, ele estava em zonas inferiores. Não é que tenha nenhuma cela do lado de lá, não, viu, gente? A clausura é quando a criatura desperta e ela já está em zonas inferiores. E o que é ser recebido pelos seus iguais? Quem aqui nunca leu uma história onde o Espírito diz: quando meus olhos cerraram na carne, estavam os meus algozes à minha espera? No livro Céu e Inferno, tem uma história de um rapaz que era assassino e que justamente quando ele desencarna, que ele desperta na espiritualidade, por sinal ele desencarnou, ele foi degolado. Quando ele desperta na espiritualidade, ele toma um susto, porque muitos daqueles que ele matou estavam ali esperando. Com aquela cara assim: agora nós vamos nos entender. Então, essa passagem que fala que alguns são enclausurados e outros são recebidos pelos seus iguais, pelos que se afinam com esses irmãos, faz referência justamente a isso. Mas por que que lá no início eu disse, muitas vezes não percebemos? Porque precisamos falar da misericórdia de Deus até nesse momento, gente. Até com aqueles que ainda não se sentem bem em fazer o bem, em ver o bem do outro, até esses são assistidos. Olha o tamanho da misericórdia de Deus. Porque muitas vezes nós temos aquela ideia: ai, Deus está castigando. Em todo canto que eu passo, eu digo: Deus não castiga ninguém. De uma árvore boa não se pode tirar frutos ruins. Nós apenas respondemos por aquilo que fazemos. A lei de causa e efeito é uma lei neutra. É um saquinho que nós carregamos, que ora colocamos pedras, ora colocamos chumaço de algodão. O algodão não faz volume, né, gente? Mas é bem levezinho. E na vida, na nossa passagem pela terra, a gente vai enchendo esse saquinho. Agora, quando desencarna, se prepare, porque vai ter que pegar e jogar no ombro, e vai ter que carregá-lo. Assim é a lei de causa e efeito. Ela é neutra. Mas, no Livro dos Espíritos, também tem uma questão que Kardec também ficou curioso. Ele disse: bom, já que a criatura é recebida pelos seus iguais, ou pode também ir para as zonas inferiores, ou pode ser recebido pelos seus parentes amorosos, né, felizes, como eu poderia dizer, está me faltando a palavra, gente, contentes, eu vou colocar assim, está me faltando, eu esqueci a palavra, contentes com o regresso daquele que venceu as batalhas na carne, esses mesmos que não conseguiram vencer, eles também são assistidos pelos seus parentes, viu, gente? Muitas vezes não são percebidos. Na maioria das vezes não são percebidos. Mas os bons espíritos e aqueles que verdadeiramente amam, eles não abandonam a ninguém. Então, eles sempre estão ali,
acompanhando, muitas vezes o sofrimento que o outro está passando, ele tem a consciência que o sofrimento é passageiro, mas que é necessário para aquele irmão que insiste no erro, mas eles não abandonam. É importante falarmos isso para que a gente, de uma forma, digamos, imaginária, não criemos o diabo, né, gente? Que pune a criatura e que se compraz com o mal dela. A espiritualidade não se compraz com o sofrimento de ninguém. Eles continuam nos assistindo o tempo todo, até que um dia venhamos a percebê-los e que realmente estejamos em condições de sermos acolhidos. Mas, no Livro dos Espíritos, Kardec também ficou curioso, porque ele disse, tá bom, aqueles que são acolhidos pela família, que estão em um local, digamos, mais tranquilo, um local de paz, estão bem assistidos, mas como ficam aqueles que ainda não estão nessa situação? Por que que eles não podem serem acolhidos para o mesmo local que aquele seu parente que tomou, digamos assim, decisões e fez escolhas na vida que fez com que ele merecesse uma condição melhor? Por que que ele não pode ir para o mesmo lugar? Eu vou dar um exemplo assim mais claro. Uma mãe que assiste seu filho em zonas inferiores. Gente, é uma grande tristeza, é um grande sofrimento. Apesar desta mãe compreender que o sofrimento é passageiro, que não existe penas eternas, mas ela sofre. Ela fica entristecida em ver toda a angústia do filho. E aí vem a pergunta, por que que esse filho não pode ser levado para perto da sua mãe? E os espíritos responderam a Kardec que esses irmãos não podem habitar o local onde espíritos mais evoluídos estão, para que não venham a perturbar o local com as suas paixões inferiores. Aí, quando eu escutei isso, quando eu li, eu até escutei mesmo, que eu estava ouvindo no celular. Quando eu li isso, aí eu pensei, eu digo, isso eu também preciso explicar. E sabe por que é importante nós irmos explicando, gente? Para nós percebermos que na espiritualidade as coisas são feitas sempre com muito amor. Inclusive para aqueles irmãos que ainda não se sentem felizes em amarem e serem amados. Por que que eles não podem habitar? Nós sabemos que o que faz a vibração da Terra, agora a gente vai fazer um passeio lá em Leon Denis, viu, gente? Leon Denis, ele explica que a vibração da Terra é o somatório dos pensamentos de todos que vivem aqui, encarnados e desencarnados. Ou seja, quem alimenta o fluido cósmico universal, que é a energia, eu vou dar esse nome, viu, gente? A energia que envolve a Terra, somos nós que habitamos nela. Nas colônias espirituais não é diferente, como também não é diferente em nenhum outro globo habitado do universo. As pessoas que estão ali vivendo, elas alimentam os fluidos daquele local. Quando se pega um irmão, quem já leu aqui Memórias de um Suicida, vai entender, quando eles estão explicando como é a proteção que existe ali, naquela região onde fica o Hospital Maria de Nazaré. Porque muitas colônias espirituais, elas ficam dentro de zonas inferiores. Quem aqui leu André Luiz vai lembrar quando ele diz, de longe víamos as caravanas dos samaritanos saindo de uma área bem escura, e aquele barulho, né, dos cães que vinham
ladrando e arrastando, latindo e arrastando, feito umas macas, vou colocar assim, né, gente? Feito umas macazinhas e vinha puxando as pessoas. Quem já leu Memórias de um Suicida vai lembrar que o Hospital Maria de Nazaré ele fica envolto numa região muito pesada. E quem faz a proteção desse hospital? As pessoas que estão ali. E, em alguns momentos, o hospital também é beneficiado por fluidos enviados pela própria Maria de Nazaré. Não é o que consta no livro? Então, se nós começarmos a levar, digamos, a espiritualidade dissesse, não, agora a gente vai levar todo mundo lá para dentro de nosso lar. Ou então vamos levar todo mundo para dentro da colônia São Sebastião. O que o pensamento dessas pessoas ia fazer lá dentro? Pensamentos extremamente conturbados, perturbados, alguns perversos, ia começar a mexer com a vibração da colônia. Vocês estão conseguindo entender? Porque não é o somatório das pessoas que estão ali? Ia mexer com a vibração da colônia. Resultado, essa proteção para que a colônia não seja invadida, André Luiz fala a respeito disso no livro Missionários da Luz, para que a colônia não seja invadida, ela ia caindo. Por isso que nessas colônias espirituais, o espírito só pode habitar lá quando ele já tem dado, pelo menos, sinais, digamos assim, de que está disponível para tentar de novo. Sinais de arrependimento, quando ele está começando a compreender a gravidade do que ele fez, aí sim ele já tem condições de habitar uma colônia espiritual, de vir a se arrepender dos seus atos, de vir a conviver naquele ambiente sem causar perturbação. Não é que Deus escolha a dedo os privilegiados que vão para uma colônia superior, viu, gente? Somos nós. São os nossos pensamentos que dizem e que ditam para onde nós vamos. Aí, quando os espíritos vão explicando isso a Kardec, ele pergunta, e como é que se distingue um espírito do outro? Vamos supor que a gente está na colônia São Sebastião. Como é que vai saber se Daniela pode ou não entrar na colônia São Sebastião? Como é que se distingue isso? E aí os espíritos respondem a Kardec, através do corpo perispiritual. O corpo perispiritual nos dá individualidade. O que é isso? O nosso perispírito, gente, é como se fosse uma digital. Cada um tem a sua. Às vezes tem umas muito parecidas, mas idênticas não. Então não existe perispírito idêntico, um idêntico ao outro. Por quê? Porque o que eu penso, com a intensidade que eu penso, a intensidade que eu digo, gente, quer dizer o amor, o ódio, a raiva, a inveja, a generosidade e tantos outros sentimentos. A intensidade que eu penso, ninguém pensa igual a mim. Tudo que nós pensamos, agora a gente volta de novo para Leon Denis, porque os nossos pensamentos, eles não só alimentam a energia, vou colocar assim, viu, gente? Alimentam a energia do nosso planeta, como também uma parte dos nossos pensamentos ajuda a compor o nosso corpo perispiritual. Ou seja, se Daniela estiver aqui caladinha, Daniela nem abriu a boca, um espírito mais evoluído se aproxima de Daniela, ele olha o perispírito de Daniela e já sabe quem é Daniela. Daniela nem precisa falar.
Quem aqui... Lá vou eu para André Luiz de novo. Quem aqui já... Mas é bom, sabe por quê, gente? A gente ficar citando livros, porque às vezes a pessoa chega em casa e ficou com alguma dúvida, alguma coisa, chega em casa e vai ler. E aí você esclarece a dúvida. Lá no finalzinho de Nosso Lar, tem um capítulo chamado Vampiro. E lá explica, quando André Luiz, chega uma senhora, gente, toda, sabe, maltratada, apresentando uma ferida na perna bem grande, estava bem sofrida, bem coitadinha. Aí chega nos portões de Nosso Lar e começa a gritar: ó, obreiros do Senhor, abram as portas para que eu possa entrar. Tenham piedade do meu sofrimento. Aí André Luiz, ele está junto com Narcisa. Narcisa era enfermeira. Aí ele começa a olhar aquela mulher e diz: meu Deus, tadinha. Olha só, a bichinha está pedindo socorro nos portões de Nosso Lar. Imediatamente, vão chamar um responsável, digamos assim, pela parte do equilíbrio, né, da segurança da colônia, mas que nada mais é, viu, gente? Quando a gente começa a estudar a respeito disso, a gente vê que é a pessoa que é responsável pelo equilíbrio fluídico da colônia. Então, responsável pela segurança da colônia, ele se aproxima, aí diz: ela não pode entrar. Aí André Luiz, caladinho, acha injusto. Quem já leu o livro vai lembrar disso. Ele acha injusto, porque ele diz: misericórdia, moça, a pobre moça sofrida está nos portões de Nosso Lar e o povo não quer abrir as portas para ela. Cadê a caridade do povo? É o que ele pensa, ele caladinho. Só que o nosso pensamento, vocês sabiam que o nosso pensamento ele tem forma? E os espíritos mais evoluídos, a gente nem precisa abrir a boca, a gente está pensando e eles vão percebendo. Eles perceberam o pensamento de André Luiz, ele se aproxima de André Luiz e bota a mão direita na testa de André Luiz, né? E lá ele ativa. Gente, eu estou traduzindo o que foi que ele fez, porque no livro diz que ele bota a destra na fronte. Ele lembrou, não é assim que está escrito? A destra na fronte. Eu digo, eu tenho que esclarecer o que é a destra na fronte, porque é um termo que vocês vão encontrar em muitos livros espíritas. Destra, mão direita, na fronte, na região. Nós temos um centro de força aqui nessa região, que é o frontal. E nós temos um outro centro de força aqui no toquinho mesmo, no coco da cabeça, né, que é o coronário. Então, quando esses centros de força eles são ativados, as percepções do espírito ficam maiores. Por isso que quem está em desenvolvimento mediúnico, o passista, quando percebe que a pessoa não está avançando, é necessário que se atue com um trabalho magnético através do passe nesses dois centros de força. Porque se a pessoa realmente tiver algum tipo de mediunidade, isso facilita a sensibilidade dela. Se ela não tiver, aí não tem como, né, gente, desenvolver o que não se tem. Mas ele vai e coloca a mão direita no centro de força frontal de André Luiz, e aquilo apura a visão de André Luiz. É como se André Luiz ficasse, deixa eu ver, vidente. Pronto, eu vou colocar assim, viu, gente? Para que a gente consiga compreender. Ou seja, através da visão ele começou a perceber coisas que ele não percebia, sem a ajuda magnética do irmão. Quando ele olha para a mulher, ele percebe no corpo dela 41 pontos negros. Oi? É, exatamente. Vocês sabem o que ela fazia? Ela era uma médica e ela ajudava as mulheres a praticarem aborto. Ela era uma obstetra. E quando ele percebe aqueles 41 pontos negros, André Luiz toma um susto. Só que o espírito que estava responsável pela guarda, ele já era bem mais evoluído que André Luiz, ele olhou para ela, pelo corpo perispiritual, ele disse: ela trabalhou dessa forma
E o arrependimento ainda não havia chegado àquele coração. E por que é importante nós falarmos isso? Porque muita gente pode pensar, misericórdia, e agora, como é que ela vai entrar? Porque o que foi feito não tem como se desfazer o passado. Mas não era necessário que ela desfizesse o passado. Estava feito, foi feito. Só que era necessário que ela compreendesse que aquilo que ela fez não estava correto. E essa compreensão ela ainda não tinha. E quando o responsável olha para ela e diz assim, o que são esses pontos negros? A mulher se transforma. Porque ela achou que poderia enganá-los. E ela não conseguiu. Ela se transforma, ela começa a xingar todo mundo, fala palavrão, fica brava. Ela bota para fora quem ela verdadeiramente é. E isso também consta nesse mesmo título, onde tem falando das relações de além-túmulo, fala a respeito do pensamento. Fala o quanto os espíritos percebem, gente, pelas marcas que deixamos no nosso corpo perispiritual, quem somos nós. Porque o egoísmo, a inveja, a vaidade, a malícia, a avareza, são sentimentos que vão minando o nosso corpo perispiritual. Nós atraímos energias densas, nós produzimos energias densas, e essa produção, junto com aquilo que nós atraímos, porque na Gênese diz que nós somos verdadeiros ímãs, tudo isso volta a compor o nosso corpo perispiritual. Então, quando os espíritos olham, já sabe de quem se trata, não precisa nem abrir a boca. Daniela pode estar aqui, pregando, falando a coisa mais linda do mundo, com lágrima nos olhos, tentando passar para as pessoas uma evolução que ela nem tem. Os bons espíritos, só de olhar, dizem, mas que feio, Daniela. Tribuna não é lugar de autopromoção não, viu, Daniela? Tribuna é lugar para se falar de Jesus. Eles nem precisam conversar comigo, porque já sabem que eu estou usando da religião para fazer fama. E os menos esclarecidos, eles também percebem. Como é que eles percebem? Eles veem alguma coisa? Não. Porque André Luiz já estava há um bom tempo em nosso lar e ainda não tinha visão apurada. Mas quando eles se aproximam, as sensações, quem já estudou aqui sobre os fluidos na Gênese, vai lembrar disso. A sensação que ele sente quando chega perto, ele diz, eita, que essa é das minhas. Hamed, ele diz que a amizade é muito mais que uma leve simpatia. A amizade envolve afinidade fluídica. Tem um ditado antigo, né, gente? Lá atrás, que minha mãe dizia muito para mim, para meus irmãos, ela dizia assim, olha, cuidado com quem vocês estão se metendo, porque quem se mistura com porco, farelo come. Mas, no fundo, tem um fundozinho de verdade nisso. Porque nós nos sentimos atraídos por aqueles que os nossos fluidos são afins. E Kardec, ele chega a perguntar, na espiritualidade, como é que se dão as relações? Como é que os espíritos se aproximam? E os espíritos responderam, assim como na Terra, se aproximam por afinidade. Os vaidosos gostam da companhia dos vaidosos. Às vezes nem sabe, viu, gente? Às vezes nem sabe que o outro também é vaidoso. Mas ele chega junto, pela afinidade fluídica, ele diz assim, nossa, eu cheguei em casa, gostei de fulano. Sei por quê, mas penso que eu gostei dessa pessoa. E nem sabe por quê. Mas, na verdade, houve uma afinidade fluídica. Mentirosos se aproximam dos mentirosos. Os fofoqueiros se aproximam dos fofoqueiros. Como também aqueles que gostam e se comprazem com o bem, eles também se aproximam.
E eles também se afinam. Porque nós somos imãs vivos. E quando eu digo imã vivo, eu não estou falando de vivo na carne, não. É o espírito. O espírito é um imã. Nós estamos o tempo todo atraindo fluidos e afastando fluidos de nós. Isso está lá na Gênesis, no capítulo Os Fluidos. Então, assim se estabelecem as relações quando nós desencarnamos. Nós vamos nos aproximar daqueles com quem nós nos afinamos. Aqueles que nós temos simpatia. Aí Kardec pergunta, e para que os bons se aproximam da espiritualidade? E os espíritos respondem, eu vou traduzir a resposta dos espíritos, gente, para trabalhar para o bem, para o avanço dos irmãos que ainda estão em situações deploráveis. Os irmãos que ainda estão na escuridão. E quando eu falo da escuridão, eu não estou fazendo referência às zonas inferiores, não. Eu estou falando da escuridão da alma. Aí Kardec vai e pergunta, e os maus? Para que eles se agrupam? E os espíritos responderam a Kardec, simplesmente para levar prejuízo às pessoas. Porque, gente, aqui na Terra também é assim. Vocês já observaram quando a pessoa tem uma índole perversa, por onde ela passa, ela deixa um rastro de perturbação. É perturbação no trabalho, é perturbação na rua onde mora, com os vizinhos. Aí decide frequentar uma igreja, uma casa espírita, o grupo que ela trabalha também é confusão o tempo todo. Porque é da criatura por onde passar, deixar um rastro de prejuízo. Porque cada um só dá o que tem. E se a pessoa ainda não conhecer os sentimentos mais nobres, como ela vai poder ofertar isso a alguém? Se ela ainda não sabe o que é isso. Ela conhece na teoria, mas não sabe na prática. Na teoria sabe que é importante amar, mas na prática ela não consegue amar. Porque o amor, a generosidade, a compaixão, inclusive o perdão. Hamed diz que inclusive o perdão são sentimentos que a gente vai conhecendo à medida que nós vamos evoluindo. Então, esses irmãos, quando se encontram do lado de lá, eles também se comprazem em levar prejuízo aos outros. Aí Kardec perguntou, mas eles se misturam? Porque Kardec queria saber, sabe, gente, se tinha o espaço dos bonzinhos e o espaço dos malvadinhos. E os espíritos responderam a Kardec que sim e não. Mas por que sim e não? Porque os espíritos mais evoluídos, eles podem transitar aonde eles quiserem. Os menos evoluídos só vão para os locais que lhes são realmente possível a passagem. E por que eu estou dizendo isso? Quem aqui já viu... Gente, quem nunca assistiu Pinga Fogo, tem no YouTube, assistam, viu, gente? É muito bom. É Chico Xavier respondendo a diversas perguntas. Já viu, amor? Muito bom. Chico Xavier respondendo a diversas perguntas. Olha, ela assistiu na ocasião, viu, gente? Foi no ano, se não me falha a memória, foi na década de 70. Não é isso? Olha aí, tá vendo? Ela assistiu. Eu não tive esse prazer, gente. No final da década de 70, eu estava nascendo. Só se eu assisti ainda enquanto estava desencarnada, ainda não tinha chegado aqui. Então, no programa Pinga Fogo,
perguntam a Chico Xavier assim: Chico, existe extraterrestre? Existe vida fora do planeta? Porque o homem foi à Lua e nem achou nada. Aí Chico Xavier, com aquele jeitinho dele, jeito bem tranquilo, aí ele vai explicar que existem matérias que são diferentes da nossa. Por exemplo, muitos de nós aqui não estão tendo a percepção da quantidade de desencarnados que estão aqui presentes. Mas eles existem. E o fato de nós não vermos eles não vão deixar de existir por causa disso, não é verdade? Eles existem. Então, Chico Xavier foi explicar que existem diversos tipos de matéria que habitam o universo. E que todos os globos são ocupados. Agora, o que me chamou a atenção foi quando ele disse assim: mas para o homem ainda não lhe é permitido ter contato com esses seres, porque ainda não temos moralidade para respeitá-los. Se nós tivéssemos contato com esses seres, a primeira coisa que iríamos querer fazer, dominá-los. E é verdade. Isso é verdade, viu, gente? Ia inventar tanto negócio para ir para o espaço, pegar o pedaço onde eles moravam, caso a gente pudesse interagir com eles. Ia se trazer tanta criatura para cá para fatiar e descobrir do que ela é feita. Aí Chico Xavier vai e diz: quando o homem tiver condições morais, ele poderá sim se comunicar com seres de outros globos. Mas sabe o que é isso? É confirmando o que diz o Livro dos Espíritos. Quanto menos evoluído é o espírito, gente, menor liberdade ele tem. Vocês já imaginaram o estrago que ia ser? Um espírito sem nenhuma condição moral de conviver com outros seres, ter acesso a essas criaturas. Já imaginou o que nós não iríamos fazer? Os estragos. Aí, muitas vezes, a gente pensa, mas como assim? E cadê o livre-arbítrio desses espíritos? O livre-arbítrio, ele é dado à medida que o espírito evolui. Quanto mais evoluído é o espírito, mais liberdade ele tem. E se nós olharmos pelos olhos da carne, Deus está corretíssimo. Quem aqui deixaria seu filho de 3 aninhos de idade para uma rave, para chegar de 6 horas da manhã em casa? Levanta o braço. Ninguém. Ninguém se aventura. Pois Deus faz a mesma coisa conosco. Mas quem tem um filho adulto, consciente, o filho vai. Muitos pais, né, gente, ficam acordados a noite todinha. Isso é verdade. Porque a gente fica com cuidado. Mas ele vai e a gente sabe que ele não vai fazer nada de errado lá fora. Porque nós temos a certeza da educação que lhe foi dada. Não é assim que funciona? Aí a gente dá mais liberdade, porque sabe que ele não vai abusar dessa liberdade. E com os espíritos, segue a mesma regra. Eles têm a liberdade de ir e vir, de estarem onde eles querem, porque Deus sabe que eles não vão abusar desta liberdade. É importante... Eita, já acabou a palestra, gente. Só temos agora... Voou o tempo, só temos 8 minutos agora. É interessante, gente, nós conhecermos um pouco mais de como funcionam as relações do lado de lá, e nós vamos perceber que não é tão diferente do que acontece aqui na Terra. Não é? Nós nos aproximamos das pessoas por afinidade. Nós nos unimos para projetos bons e ruins de acordo com a nossa moralidade. Muitas criaturas se comprazem em levar prejuízo aos outros, movidos pela inveja, pela vaidade, pelo orgulho.
O vaidoso é a criatura mais solitária que existe, viu, gente? Sabe por quê? Porque ele não aceita que outros brilhem mais do que ele. Então, são pessoas que, por onde passam, arrumam problema. Porque aqueles que ele começa a olhar e a admirar, ao invés dele se aproximar, ele repudia. Porque ele vê naquele um concorrente. A criatura vaidosa, orgulhosa, quando alguém chega e diz assim, ó, Daniela, a palestra foi até boazinha, mas teve umas coisas ali que eu não gostei não que você falou. Quando a criatura traz na alma, gente, o orgulho, a vaidade, aquilo ali vira uma faca, mas que rasga tudo. A criatura vaidosa, muitas vezes, não consegue amigos sinceros. E sabe por que não consegue? Porque o verdadeiro amigo, ele também chega para dizer não. O que você está fazendo está certo, não. Não faça isso com as pessoas. E o orgulhoso, vaidoso, ele não aceita isso. Ele tem que estar sempre certo. Ele tem que estar sempre em holofote. Ele tem que ser sempre o mais bonito. Quantas e quantas pessoas, gente, no seu ambiente de trabalho, convivem com as pessoas como se estivesse numa partida de dominó. Aí, quando termina a partida, ele vai lá e bota os dominozinhos em pé. Vocês já viram isso? Aí empurra um e sai caindo tudinho, né? Vai aquela carreirinha de dominó, aí empurra um, sai derrubando o resto. Tem gente que no ambiente de trabalho vive assim, derrubando os colegas, na esperança de só sobrar ele em pé. Só que a vida é como um dominó, quando a gente empurra os outros, a gente cai também. E no final, pode até a gente não deixar ninguém em pé, mas a gente também vai cair. Quando diz ninguém, a gente também está incluído nisso. E esses irmãos, quando desencarnam, eles continuam com essas mesmas características, com esses mesmos vícios morais. Se comprazem em prejudicar aqueles que estão provando e espiando em um planeta como a Terra, por exemplo, porque é aquela sensação de que, já que eu não sou feliz, você também não pode ser feliz. Movidos pela vaidade, pelo orgulho, pela inveja, eles saem literalmente fazendo aquele rastro que eu disse a vocês há alguns minutos atrás. Por onde passam, vão deixando um rastro de prejuízo para os encarnados, porque já que eles não são felizes, eles também não se comprazem com a felicidade dos outros. Então, que hoje, o que fica para cada um de nós aqui, gente, é nós pararmos para pensarmos um pouco mais sobre que vida nós temos aqui na Terra. Porque é como nós vivemos aqui na Terra que vai decidir onde nós habitaremos do lado de lá. E por isso, que lá no início da palestra eu disse, eu fico com João Nunes Maia, quando ele diz, precisamos pensar na morte enquanto ainda estamos vivos. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? O que nos alimenta? O que nos move? É o dinheiro? É o poder? É a vaidade? É o egoísmo? Essas escolhas que nós fazemos aqui na Terra é que vai dar o carimbo final de como será a nossa recepção do lado de lá. Portanto, antes de ficarmos pensando tanto, como é que vai ser quando eu morrer?
Misericórdia. É melhor nós pensarmos o que é que eu estou fazendo enquanto eu estou encarnado. Uma boa noite a todos.